E ele já esteve conosco outras vezes, nos dando essa felicidade, trazendo a palavra. E hoje, mais uma vez, o pastor João Maria Cassiano está conosco. E agora a palavra é com o Senhor. Olá, tudo bem com vocês? Bênção de Deus. Bom, eu trouxe aqui um material para a gente compartilhar. Ok, muito bem. Nós vamos trabalhar essa temática aqui, né? Adorando através do tempo. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje aqui com vocês. Eu só não estou conseguindo ver vocês aqui. Por quê? Mas tudo bem. O senhor não vai conseguir nos ver. Que não aparece. Fique à vontade. Ok, muito bem. Nós vamos trabalhar esse tema aqui. Não sei se alguém de vocês já falou ou já ouviu essa expressão aqui que eu vou apresentar na tela para vocês. Estou sem tempo. Alguém aqui já falou essa expressão ou já disse? Estou sem tempo. Eu acho que quase todo mundo, né? Quando fala desse tema aqui, eu acho que quase todo mundo sempre fala essa expressão, estou sem tempo. Mas será que de fato nós estamos sem tempo? Ou o problema é não estou administrando bem o tempo que Deus me deu, né? Me concedeu, né? Então, aqui no livro de Eclesiastes, eu quero que você abra sua Bíblia aí, Eclesiastes 3. Abra a Bíblia aí no livro de Eclesiastes 3, versículo 1. O rei Salomão, ele fala uma coisa bem importante aqui, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, veja o que ele diz aqui, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, Salomão aqui diz que tudo tem o seu tempo e há tempo para tudo. Já quebra essa ideia de que a gente está sem tempo, né? E no livro de Efésios, Paulo também dá um conselho muito importante sobre o uso do tempo. Eu quero que você abra lá a Bíblia, Efésios 5. Paulo aqui também nos dá um conselho importantíssimo sobre isso. E eu gostaria que a gente refletisse no que ele fala aqui, Efésios 5, versículo 15 e 16, diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha só o que Paulo diz aqui. Paulo diz que os crentes têm que andar como? Prudentemente. E ele dá um contraste, né? Os nécios versus os sábios. Ele diz, olha, você não deve andar como os nécios, mas sim como os sábios. Ele diz, remindo o tempo, né? A palavra remir é a palavra resgatar, né? Quando a gente fala do tempo, a gente percebe que Deus, por exemplo, nos dá em torno de 24 horas. Né? Nós temos aí 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e as demais horas, o que é que nós temos que fazer? Né? Nós recebemos a cada dia, não sei se você sabe, 1.444 minutos, 86.400 segundos. Então, isso significa que Deus nos dá o tempo
E isso mostra para nós que nós precisamos administrar melhor o tempo que Deus nos concede. E aí Paulo trabalhou aqui a questão do nécio, né? E a questão do sábio no livro de Efésios. Ele diz, olha, você tem que andar prudentemente como um sábio e não como nécio. Fazendo o quê? Aí Paulo diz, remindo o tempo. Então, Paulo diz a importância da gente remir o tempo. Eu trouxe aqui algumas ilustrações que eu quero apresentar para vocês aqui. Eu não sei se algum de vocês vai se identificar com essas ilustrações, mas eu trouxe aqui algumas ilustrações para a gente pensar. Por exemplo, o Nécio, ele usa o tempo de maneira, né, imprudente, louca, Paulo diz, né, insensata. E quando o Nécio, por exemplo, acorda de manhã, a primeira coisa que o Nécio faz, a maioria das vezes, é isso aqui. É isso aqui. A primeira coisa que ele faz, ele vai para as redes sociais, ele tem ali os seus momentos para olhar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, enfim. A primeira coisa que ele faz é não remir o tempo. Mas é muito provável, às vezes, gastar o tempo com coisas que não faz bem para a vida espiritual. E a última coisa que o Nécio faz, quando ele vai dormir, isso aqui também. E hoje nós vivemos em um tempo assim, queridos. As pessoas cada dia mais estão apegadas à tecnologia, e não tô aqui demonizando, né, a tecnologia, mas apenas trazendo algumas ilustrações para a gente pensar como a gente tem usado o nosso tempo. Porque se tem uma ferramenta que hoje, que tira o tempo das pessoas hoje, é o celular, as redes sociais em si, né? Hoje, infelizmente, tem atrapalhado muito as pessoas a administrar bem o seu tempo. E quantas vezes, né, a gente, né, entra nas redes sociais e passa lá, ó, horas e horas, né, tempo mais tempo, usando ali de maneira insensata, né, aquilo que Deus nos confiou. Agora, o sábio, ele tem uma atitude um pouco diferente, o sábio. E qual é a atitude dos sábios? O sábio, quando ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz não é ir para as redes sociais. A primeira coisa que o sábio faz é ir à presença de Deus. A primeira coisa que uma pessoa que tem uma atitude sábia faz quando se levanta é estar na presença do Senhor. Orar, é estudar a Bíblia, é ter comunhão com Deus, é usar o seu tempo de maneira sábia, de maneira sábia. Outra coisa que o sábio faz quando ele vai dormir, a última coisa que ele faz, né, é continuar na presença de Deus. Ele trabalha fazendo o quê? Remindo o tempo. Porque ele sabe que os dias são maus. E nós, queridos, vivemos assim. Estamos vivendo em dias maus, em dias, né? E cada dia mais o cerco está se fechando. E aqui nós precisamos ter essas atitudes em nossos dias. Primeira coisa, quando você levantar de manhã, remir o tempo, aproveitar o momento e estar com Deus. Durante o dia, ao longo do percurso, continuar andando com Deus, no seu trabalho, na faculdade, enfim, aonde você for, continuar andando com Deus. E quando chegar o momento de você descansar, dormir, você também tirar tempo para estar com o Senhor e colocar nas mãos de Deus, né? Por exemplo, nós temos um exemplo clássico aqui na Bíblia, que é Marta e Maria. Eu gostaria de ler essa passagem com vocês, se vocês me permitirem, porque é uma passagem que fala muito ao nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Não sei se está dando para entender aí a reflexão, mas à medida que a gente vai passando, a gente vai
vai entendendo. Lucas 10, os versos 38 ao 42, diz assim, falando aqui do tempo, né? Os versos 38 assim. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, olha só que história poderosa a gente encontra aqui nessa passagem, né? Jesus se achegou na casa de Lázaro e ele tinha duas irmãs. Uma chamava Marta e a outra chamava Maria. E a narrativa aqui diz que quando Jesus chegou lá, Maria se assentou aos pés de Cristo e começou a ouvir o que Jesus estava ensinando ali naquele momento. Enquanto que Marta estava agitada, com muito serviço, preocupada. Algumas traduções dizem que ela estava ansiosa com muitas coisas e não tirou aquele momento para estar com Cristo, como a sua irmã fez. Não tirou aquele momento para se assentar aos pés de Jesus. E é interessante que ela se incomoda com aquela atitude de Maria. Ela chega para Jesus e fala, Senhor, o senhor não está vendo isso aí não? O senhor não se incomoda com isso não? Porque, ó, eu estou aqui servindo sozinha com muita coisa. E aí Jesus repete o nome dela 2 vezes e diz, Marta, Marta, você anda inquieta com muitas coisas. E só uma coisa é necessária para você. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Naquele momento, Marta e Maria tinham um contraste. A gente tem várias coisas que a gente poderia analisar nessa história aqui. Mas o fato é, Maria aproveitou aquele tempo especial para estar com Deus. Ela estava naquele momento fazendo o que Paulo disse, remindo o tempo. E quantas vezes, querido, a preocupação do dia a dia, os afazeres, né, as coisas, impede que eu e você se aproxime de Deus. Impede que eu e você esteja com Deus. Uma coisa eu aprendi, nós precisamos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Porque às vezes a gente trabalha tanto, que perde as oportunidades de estar com Deus, que perde a oportunidade de andar com Jesus, que perde a oportunidade de todo dia estar aos pés de Cristo. E isso, quando a gente faz isso, a gente não está sendo pessoas sábias, a gente está sendo pessoas nécias, porque a gente acaba não remindo o tempo. A gente acaba dedicando tempo para outras coisas, em vez de dedicar tempo também para estar com Deus. Maria e Marta é uma ilustração poderosa para nos mostrar a importância de remir o tempo, né? Remir o tempo. E eu quero concluir aqui com essa passagem bíblica aqui, de Romanos, capítulo 13, versículos do 11 ao 14. Abra sua Bíblia aí em Romanos 13, versículos 11 ao 14. Olha o que Paulo diz aí para nós. Olha só o que Paulo trabalha aqui. Romanos 13, versículos do 11 ao 14. Paulo diz assim, ó. E digo isto a vós outros, que conheceis
o quê? O tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e em bebedices, não em pudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo já no verso 11 já diz para nós, olha, estou dizendo para vocês que conheceis o tempo. E esse tempo não é o Cronos, não é o tempo que a gente tem, né, no relógio. Olha, estou dizendo aqui já é 3h45, aqui para mim é 3h45, né? Ou para vocês aí 4h45. Mas é o tempo da proximidade da volta de Jesus. Paulo diz que já é hora da gente despertar do sono. Por que é hora da gente despertar do sono? Paulo diz, porque vai chegando a alta noite, vem chegando o dia. E a gente tem que se revestir das armas da luz. Paulo diz, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando a gente começou a crer lá no início da nossa caminhada com Jesus. Paulo diz que a gente tem que andar dignamente como em pleno dia. Não em orgias, nem bebedice, nem contendas, nem ciúmes, mas a gente tem que se revestir do Senhor Jesus. E qual é a única maneira, queridos, da gente se revestir do Senhor Jesus? Bom, é a gente passar tempo com Jesus. Essa é a única maneira de eu e você se revestir de Jesus. É a gente estar com Cristo. É a gente dedicar momentos com Jesus. A gente remir o tempo, resgatar o tempo. A mensagem profética diz que essa é uma coisa que Deus vai cobrar de cada um de nós. Naquele dia eu não vou ter como dizer, Senhor, eu não sabia que eu tinha que tirar momentos contigo. Senhor, eu não sabia que eu tinha que estudar a Bíblia. Eu não sabia que eu tinha que orar. E Deus vai dizer para nós que a gente sabia. Um grande pensador, já me esqueci, ele é nosso século, né? Eu até me esqueci o nome dele, é John Piper, lembrei agora dele aqui. Diz que o Twitch, o Facebook, o Instagram, as redes sociais, que estou parafraseando, vai ser provas de que a gente não tem como dizer que não tinha tempo para estar com Deus. E quando a gente, por exemplo, vai assistir um filme, a gente passa lá 1 hora, 2 horas, ou até mais, assistindo lá. Até seriados que as pessoas assistem, dedicam, tempos e mais tempo. Quando a gente entra, por exemplo, no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, a gente lá passa momentos dedicando tempo, perdendo tempo, coisas às vezes até fúteis. Quando a gente fala assim, vamos estudar a Bíblia, vamos orar, vamos estar com Deus, a gente não quer investir tempo nessas coisas. Por isso que muitas vezes a nossa vida espiritual, ela vai enfraquecendo. Em vez de a gente crescer na graça de Deus, a gente vai diminuir. Então, querido, chegou o momento de eu e você remir o tempo. Chegou o momento de eu e você se dedicar a estar com Deus, passar mais tempo com Deus, estar com Ele, usar o tempo de maneira sábia. Se você vai, por exemplo, na fila do banco, leve um livrinho com você, esteja lá praticando uma leitura saudável, né? Enquanto estávamos aqui, vocês estavam passando os louvores aí, não no momento do culto, antes, né, que eu entrei um pouquinho antes, estava lendo aqui
um livro muito bom. Eu estou fazendo a leitura dele agora. Então, queridos, nós precisamos aprender a remir. Se tem um livro que você precisa dedicar tempo, não para ler, tá? Não para ler, mas para estudar a Bíblia. É a palavra de Deus. Paulo diz, chegou o tempo. Chegou a hora da gente despertar do sono e estar com Deus. Então, a grande questão é, o que você tem feito com o tempo que Deus lhe deu? Como você tem administrado o seu tempo que Deus lhe confiou? Como você tem usado ele? Será que você tem usado ele de maneira sábia? Ou você tem usado ele de maneira nércia? Que atitudes você tem tido a cada momento? Será que as suas atitudes são atitudes de gente sábia? Como Paulo diz, mira o tempo? Ou atitude de gente nércias? Que usa o tempo de maneira assim, sabe? Bem louca, né? Como Paulo diz, né? Insensata, não é sábia. Então, queridos, Deus hoje nos chama e diz para mim e para você, olha, chegou o momento de você remir o tempo. Chegou o momento de você aproveitar o tempo. E aproveitar da melhor maneira possível. E uma das coisas da gente aproveitar bem o tempo é estar com Deus. É estar na presença de Cristo. É ter comunhão com Deus. É estar com a família e outras coisas boas que a gente poderia estar citando aqui. Mas o fato é, chegou o momento da gente remir o tempo. Sabe, querido, as coisas têm mostrado que cada dia mais Jesus está bem próximo de voltar. Bem próximo de voltar. E eu e você precisamos ter a atitude de Maria. Precisamos ter esse espírito de todo dia se assentar aos pés de Cristo. E estar com Ele. A graça de Deus ajude você e a mim a remir o tempo. A graça de Deus ajude você e a mim a todos os dias a ter atitudes sábias. E quando a gente acordar de manhã, estar aos pés de Cristo. Quando a gente passar ao longo do dia, estar com Cristo. Quando a gente for o último momento, que for dormir à noite, estar com Cristo também. Remir o tempo, usar ele de maneira sábia, para a gente poder crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é seu desejo de falar hoje, nesta manhã, Senhor, sabe, às vezes eu reconheço que não uso bem o meu tempo que o Senhor me deu, mas a partir de agora, Senhor, eu quero sim tomar uma decisão. E a decisão que eu quero tomar nesta manhã é usar o tempo de maneira mais sábia, é remir o tempo, é me preparar melhor para estar com o Senhor quando o Senhor voltar nas luzes do céu. Esse é seu desejo? Se sim, feche seus olhos, vamos orar, pedindo que Deus nos dê poder do alto para cumprir a sua mensagem. Santo Deus, obrigado pela tua palavra maravilhosa que aprendemos nesta manhã aqui. Queremos pedir ao Senhor, humildemente, que o Senhor nos ajude a remir o tempo. Espírito Santo, Senhor, nos ajude a administrar melhor o nosso tempo. O Senhor nos confiou. 24 horas. O Senhor nos deu 24 horas, é porque é o que a gente necessita. Por favor, nos ajude a adorar o Senhor através do tempo. Todos os dias que a gente se levantar, a gente possa estar aos teus pés. Quando a nossa última atividade do dia, que possa ser aos teus pés também. Mas não só isso, ao longo do dia que a gente permaneça com o Senhor. Que a gente aprenda a andar com o Senhor. Que a gente aprenda a estar ao teu lado a cada momento que o Senhor nos confiou. Que a gente use também, bondoso Deus, o nosso tempo para cooperar com o Senhor, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Entregamos, Senhor Deus, a nossa vida a Ti. Te pedimos nessa manhã perdão, porque muitas vezes a gente não usa o tempo de maneira sábia. Que o Senhor nos ajude, a partir de agora, a remir o tempo, a estar com o Senhor a cada dia mais. Porque a Tua palavra diz
o tempo está muito próximo. Por isso, não podemos desperdiçar algo tão precioso para nós que o Senhor nos confiou, que é o tempo. Entregamos nossa vida a Ti, eu entrego essa sala em Tuas mãos, cada família que está aqui, cada pessoa, que o Senhor ajude cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. É isso, queridos. Ok, Deus pastor. abençoe a todos.